A manipulação da informação refere-se ao uso de técnicas e métodos que, através de meios adequados, visa persuadir e influenciar pessoas no intuito de favorecer interesses. Antes de prosseguir, esse é o canal Espia, onde são tratados assuntos relacionados à coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema. Então, sejam bem-vindos. A informação, no sentido de influenciar pessoas, passou a ser utilizada a partir do momento em que os seres humanos começaram a se comunicar uns com os outros. E os desenhos dos homens primitivos podem ser considerados como uma das primeiras manifestações de influência. Com o tempo, os líderes entenderam a importância da informação e de como era essencial adaptá-la às suas necessidades. E para manipular a informação, bastava uma escolha cuidadosa de imagens, palavras, colocação e o tom, possibilitando despertar aprovação ou não para um assunto de interesse. A manipulação da informação faz parte do que, hoje, conhecemos no campo militar como operações psicológicas, ou PSYOPs. E, basicamente, esse tipo de operação utiliza um conjunto de técnicas e estratégias que visam influenciar a opinião e o comportamento de indivíduos ou grupos, seja em tempo de paz ou não. Nesse contexto, um evento descrito na Bíblia com data de 1254 a.C., pode ser dito como uma operação psicológica. Gideão, um dos líderes das tribos israelitas, em situação de inferioridade em uma batalha contra os midianitas, conseguiu induzir um erro de avaliação sobre o tamanho de seu exército, ao realizar um ataque noturno contra o inimigo, deixando esses confusos e apavorados. Dos monumentos antigos, das inscrições de Beistum no Irã, da Bíblia cristã, e do Alcorão, dos chamados para as cruzadas, dentre outras, as campanhas de persuasão sempre procuraram influenciar a opinião pública de acordo com interesses. Para chamar a atenção e causar um impacto, uma informação a ser propagada, dentre outros fatores, precisa conter importância para provocar interesse, ser oportuna para ser empregada no momento adequado, e ter coerência no conteúdo e objetivo, além de credibilidade do canal utilizado para a disseminação. Nesse entendimento, a disseminação da informação para reforçar uma ideia é de grande importância, e, apesar de ser usada há muito tempo, propagar uma ideia vem da propagação da fé, campanha realizada pela Igreja Católica a partir do século XVI. Com isso, o termo propaganda passou a ser aplicado ao conjunto de ações empregadas para propagar ideias. E há também a desinformação. A desinformação visa iludir ou confundir alguém, por meio da manipulação planejada de informações disseminadas, visando, intencionalmente, induzir a um erro de avaliação e tomada de decisão, seja por boatos, notícias falsas, dentre outras. Apesar da caça às bruxas no século XV, passando pela Revolução Americana no século XVIII, os interesses das pessoas por informações se limitavam à sua área de convivência. Mas essa prática começou a mudar a partir da Revolução Francesa em 1789. Quando o elemento ideológico ganhou atenção, reforçada por agentes provocadores. Mas em 1815, um membro de uma poderosa família de banqueiros executa um golpe na Bolsa de Valores de Londres, graças à manipulação da informação sobre o resultado final da Batalha de Waterloo, entre os exércitos de Napoleão e as tropas lideradas pelo Duque de Wellington, ganhando muito dinheiro. Em 1832, o militar prussiano Karl von Clausewitz escreveu que um dos principais objetivos das falsas narrativas é garantir o apoio popular, que pode influenciar tanto o começo quanto o fim de um conflito. E foi exatamente o que aconteceu quando uma guerra por notícias entre dois jornais norte-americanos mexeu com a opinião pública, fazendo com que os Estados Unidos da América entrasse em guerra com a Espanha, em 1898, pela libertação de Cuba. No início do século XX, ocorre o fortalecimento dos serviços secretos na esteira da Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra, acontecida entre 1914 e 1918. E foi nesse contexto de guerra que, pela primeira vez, nações se dedicaram a convencer a opinião pública para justificar o seu envolvimento no conflito. A divulgação das informações seguia orientações dos serviços secretos ou de departamentos específicos dos governos em conflito, inclusive, com censura para o tratamento das informações. E a imprensa teve importante papel no processo, pois a batalha pela opinião pública foi tão importante quanto o engajamento de soldados no campo de batalha. Para combater uma propaganda, dita adversa, uma das formas é a utilização de uma outra propaganda visando neutralizar ou anular os efeitos da propaganda contrária. Essa ação é conhecida como contra-propaganda. A Inglaterra, com a sua campanha de propaganda, além de atuar contra os inimigos,
buscou pela simpatia dos Estados Unidos em relação ao conflito em curso. E a exposição em jornais de um telegrama do ministro das Relações Exteriores alemão, conhecido como Telegrama Zimmermann, interceptado e decifrado pela inteligência britânica, foi utilizado para influenciar a opinião pública norte-americana. Falando no Brasil, em 1937, na esteira do crescimento de movimentos insurgentes, boatos foram espalhados como meio de manipular a opinião pública brasileira sobre um suposto plano de grupos socialistas e comunistas para tomar o poder no país. Esse plano ficou conhecido como Plano Cohen. Na verdade, essa ação serviu para que o presidente Getúlio Vargas prolongasse o seu mandato, através de uma ditadura. Já durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, a manipulação da informação, seja por meio impresso, visual ou falado, foi muito utilizada para incriminar, dissimular e desviar a atenção dos inimigos. E assim, uma operação de bandeira falsa, a Operação Himmler, foi executada em agosto de 1939, que simulou uma agressão polonesa contra tropas alemãs. Essa operação foi usada, posteriormente, pela propaganda nazista para justificar a invasão da Polônia. Nessa época, a inteligência britânica teve um importante papel no planejamento e execução de operações de propaganda e desinformação, enganando inimigos e aliados. Em maio de 1941, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, em um discurso, revelou a existência de um mapa que mostrava quais eram as intenções dos alemães em relação às Américas do Sul e Central. Só que esse mapa era falso. E, em um outro momento, em outubro de 1941, a inteligência britânica fez chegar ao governo brasileiro uma carta sobre a empresa de transporte aéreo LAT, italiana. O conteúdo dessa carta causou o cancelamento das operações em território brasileiro dessa empresa. Só que, a dita carta era falsa. Então, surge a Operação Mincemeat, onde a inteligência britânica fez chegar até a costa da Espanha um cadáver de um militar transportando importantes documentos com informações sobre a invasão aliada no sul da Europa, a partir da Grécia. E no devido tempo, essa informação chegou ao conhecimento do alto comando alemão. Com isso, os alemães reforçaram as defesas na Grécia em detrimento da região da Sicília, onde a invasão realmente aconteceu em 1943. Nesse período, estações de rádio também foram muito utilizadas para propagar mensagens com o objetivo de abalar moralmente o inimigo. Inclusive, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, durante a sua campanha na Europa em 1944, foi alvo de uma dessas rádios, onde uma brasileira fazia propaganda para o esforço de guerra nazista. Com a nova ordem internacional que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial, a atividade de inteligência continuou importante no processo. E, apesar da conhecida Guerra Fria ter sido considerada uma guerra de inteligência, ela também foi uma guerra de propaganda, pois os Estados Unidos e a União Soviética utilizaram amplamente desse meio para influenciar pessoas, de acordo com os seus interesses. E nesse contexto, surgem a Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, e o Comitê de Segurança do Estado, a KGB. Nesse período, a CIA trabalhava no combate ao comunismo pelo mundo, com foco em ações de suporte a países e tentativas de derrubadas de governos. E, embora algumas campanhas tenham falhado, outras tiveram sucesso. Já pelo lado soviético, a KGB executou diversas campanhas para influenciar os cidadãos norte-americanos. Além disso, incentivou movimentos insurgentes em zonas de interesse, como no Oriente Médio e América Latina, com ações paralelas da inteligência de Cuba e da Tchecoslováquia. E assim, ações de terrorismo e sequestros de aviões passaram a ser empregados como meio de pressionar nações e influenciar a opinião pública. O término da Guerra Fria no início da década de 1990 permitiu uma maior interação entre as nações, e as guerras pontuais que ocorreram nesse período, como a Guerra do Golfo de 1990, ações terroristas pela África e Oriente Médio, e o conflito nos Balcãs em 1998, sinalizaram o que o futuro reservava no que diz respeito à manipulação da informação. Uma guerra contra o terror moldou o mundo no início do século XXI, fazendo com que ações fossem executadas contra um inimigo conhecido. Assim, o Afeganistão é atacado e invadido pelos norte-americanos em outubro de 2001, em consequência dos atentados de 11 de setembro acontecidos na cidade de Nova York. E uma outra guerra passa a ser travada por outros interesses no Iraque, invadido em 2003, com a alegação de que havia armas de destruição em massa no país. Só que não era verdade.
mas a imprensa sustentou essa informação. Nesse sentido, a imprensa, um símbolo de liberdade do mundo democrático, tornou-se um risco potencial para essa tal democracia, pois a mídia de notícias e os seus patrocinadores estão interligados na veiculação de informações, de acordo com os seus interesses. Só que a invasão do Iraque criou um grupo terrorista que iria abalar a Europa em anos vindouros, com ataques sangrentos e execuções, e com o uso de propaganda para chamar atenção nas ações executadas. O fortalecimento de nações ditas emergentes, o aumento do poder econômico de grandes empresas, assim como novas agendas de interesse sacudiram a geopolítica mundial, e a evolução dos meios de comunicação facilitou o trabalho dos agentes de influência. Como instrumento da atividade de inteligência, a informação, a propaganda, a contrapropaganda e a desinformação, dentre outras, são ferramentas poderosas e muito utilizadas por operadores de inteligência no mundo inteiro, sejam eles estatais ou não. Então, uma onda de protestos surge na Tunísia em 18 de dezembro de 2010, que iria movimentar o Oriente Médio e o Norte da África, contra regimes ditos opressores e autoritários, com o uso das mídias sociais para sensibilizar a população e a comunidade internacional. E os protestos e a onda de violência desenfreada também causaram uma grande instabilidade na região. Segundo um estudo publicado em 2017 pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, governos, grupos econômicos, partidos políticos, grandes empresas, grupos terroristas, dentre outros, que já praticavam a manipulação da informação através da mídia tradicional, passaram, também, a utilizar plataformas de redes sociais para isso. Em relação a guerras, se for feita uma análise sobre os fatos difundidos, facilmente são encontrados indícios de manipulação da informação. É só atentar para as notícias sobre os conflitos na Síria e, mais recentemente, na Ucrânia. Em relação à política, causa temor fatos acontecidos nas duas últimas eleições da nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos da América, onde, aparentemente, os pleitos eleitorais de 2016 e 2020 para a presidência do país foram fortemente influenciados, com agendas de interesse pautadas pelos grandes veículos de comunicações. O Brasil não está imune a essas práticas, haja visto o histórico de guerra política no país nos últimos 30 anos. E, mais recentemente, o uso de mídias sociais e meios tradicionais de comunicação para a manipulação da informação se tornou comum, ou seja, uma verdadeira guerra causada por interesses. Mas, interesses de quem? Uma das finalidades da contra-inteligência, seja estatal ou não, é de impedir ou reduzir os efeitos das atividades de desinformação e da propaganda adversa. Para isso, é necessário entender o cenário, identificando e analisando as mensagens e o seu propósito, assim como a forma de divulgação e o seu efeito. E por fim, combater essas práticas visando neutralizar e minimizar os seus efeitos. A manipulação da informação, orquestrada por atores poderosos, apoiados por grandes empresas e setores interessados, com ações planejadas e direcionadas a um objetivo específico, sejam eles no campo social, militar, político e até mesmo de mercado, é uma realidade,